Bom, queridos, esse aí foi o material que eu deixei para vocês da aula passada, quando a gente falou sobre aquecimento global, né? Temperatura. Aqui eu deixei esse conteúdo, né? Esse resuminho. O aquecimento global, ele é caracterizado pelo aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos anos. Principal causa é a intensificação do efeito estufa, e aí nós vimos, né, na aula passada, a diferença entre aquecimento global e o efeito estufa, que algumas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não. Uma é causa e o outro consequência, tá? Ele é agravado pela emissão dos gases de efeito estufa à atmosfera em razão das atividades antrópicas, né, as atividades do homem. O período pós-revolução industrial foi considerado o mais quente da história, com um aumento de 97 graus Celsius na temperatura do planeta, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E há discordância a respeito da existência ou não do aquecimento global. Queimadas, poluição, desmatamento são algumas causas, né, do aquecimento global. Efeitos do aquecimento global, e aí a gente tem, né, algumas consequências em relação a isso. O degelo das calotas polares, a elevação do nível dos oceanos, o aumento das temperaturas, menor disponibilidade de água no planeta, maior ocorrência de períodos de seca, né? A gente tem uma diminuição aí das chuvas, redução da oferta de recursos naturais, desequilíbrio ecológico. Os principais gases do efeito estufa que contribuem para o aumento das temperaturas são o dióxido de carbono, o gás metano e o óxido nitroso. Bom, essas são, né, um resuminho do que a gente viu na aula passada. E aí eu deixei essas atividades aí para vocês. Eu vou fazer a correção rapidinho aí para a gente, né? A número 1, diversas pesquisas comprovam o aumento da temperatura média global, fato que caracteriza o aquecimento global. Esse fenômeno é extremamente prejudicial para todas as formas de vida na Terra, pois causa um desequilíbrio ambiental. Nesse sentido, aponte as principais consequências do aquecimento global. Bom, ali no nosso resuminho tem, né? Aqui, ó, os efeitos, né? Algumas consequências, né? Mas aí você pode colocar, o aquecimento global gera uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas, modificando o regime das chuvas e das secas, alterando o ciclo hidrológico, promovendo a escassez de água, aumentando aí a tempestades e furacões, afetando diretamente a vida de vários seres. O derretimento das geleiras, o fato aumenta o nível dos oceanos e modifica a sua temperatura, né? Consequentemente, a gente tem muitas modificações, né? Um desequilíbrio ecológico muito grande. Número 2. O aquecimento global é atualmente a maior preocupação ambiental, sendo um tema responsável por reuniões promovidas pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, buscando acordos entre diferentes países no que se refere a reduzir as causas desses processos e estabelecer soluções para as consequências do aquecimento global. Aponte as principais causas e consequências desse aquecimento, né? Entre as principais causas e consequências estão, vamos lá, causas, queimadas, desmatamentos, a queima de combustíveis fósseis, a emissão dos gases poluentes, né? Os aterros sanitários e os lixões. Consequências, derretimento das calotas polares, secas, tempestades, furacões, tufões, redução da biodiversidade, crescimento e surgimento de desertos e escassez da água.
né? Todas essas causas e essas consequências nós discutimos na aula passada. Número 3, sobre as causas e as consequências do aquecimento global, é incorreto afirmar que... Vamos lá. Letra A. O processo de aquecimento global será o principal responsável pela extinção de várias espécies, tanto da fauna quanto da flora, tá certo, né? A queima de combustíveis fósseis é responsável pela intensificação do efeito estufa, agravando as alterações climáticas. Também está correto. Letra C. São consequências do aquecimento global, derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, alterações de ecossistemas. Também está certo. Letra D. O aquecimento global é um fenômeno natural que está sendo acelerado devido às atividades humanas. Também está certo. Então, a única incorreta aqui, por eliminação, é a letra E. Os países desenvolvidos e industrializados, principalmente Estados Unidos e as nações da União Europeia, são os únicos responsáveis pelo aquecimento global? Não são, né, gente? Todo o mundo, né, todo o planeta encontra aí a sua parcela de responsabilidade, né? O Brasil também está, né, nosso país está aí incluindo nesse grande grupão responsável pelo aquecimento global. Bom, aí está a correção das nossas atividades. Vamos lá partir agora para o material que eu deixei para vocês hoje, ok? Vamos ver. Vamos lá. Bom, hoje o nosso tema fala sobre máquinas térmicas, né? Uma evolução aí a partir exatamente dessa questão da termologia. Máquinas térmicas, elas transformam calor em trabalho. Que trabalho é esse? Trabalho está relacionado a movimento, mudança de posição, alteração do peso em relação, né, à massa de alguns corpos. Então, máquinas térmicas são dispositivos que transformam calor em trabalho mecânico. Tá? Quando a gente fala trabalho mecânico, a gente fala de movimento. Em física, trabalho mecânico está relacionado a movimento. A primeira máquina térmica foi inventada por Heron no século I d.C. Ele construiu o dispositivo da figura abaixo, onde o vapor é formado pelo aquecimento da água ao escapar pelos orifícios mostrados na figura, colocava em rotação uma esfera de metal. Então, ele tinha o calor, né, que quando era liberado aqui por esses canudos aqui, né, esses escapamentos aqui, tornavam possível a rotação dessa esfera. Entretanto, a máquina de Heron não foi usada com objetivo prático para produzir grandes quantidades de energia mecânica. Isso só veio a acontecer no século XVIII. Mas a ideia já estava ali, né? Já estava formada. As primeiras máquinas térmicas inventadas no século XVIII, além de bastante precárias, apresentavam rendimentos muito baixos. Isso é, consumiam grande quantidade de combustível para produzir um trabalho relativamente pequeno. Em 1970, James Watt apresentou um novo modelo de máquina térmica. A máquina de Watt foi inicialmente empregada para movimentar moinhos e acionar as bombas que retiravam água de minas subterrâneas e, posteriormente, nas locomotivas e barcos a vapor. A máquina a vapor passou a ser amplamente usada nas fábricas para acionar os mais diversos dispositivos industriais, considerada um dos fatores que provocaram a chamada Revolução Industrial do século XVIII.
Então, eu tenho aí, né, uma grande descoberta que proporcionou um avanço na indústria. E aí a gente tem, né, nas fábricas e construção das locomotivas, onde o transporte, né, de mercadorias não era mais feito com tração animal, e sim a partir dessas máquinas a vapor. E aí eu tenho a locomotiva a vapor, máquina térmica de Watts, que deu origem a novos modelos mais aperfeiçoados. Entre eles destaca-se a locomotiva a vapor. Vocês vão ver outras imagens que eu separei para vocês lá no finalzinho, tá? Algumas imagens sobre máquinas. Turbina a vapor. Os modelos de máquinas a vapor são muito pouco usados atualmente. Porém, a energia térmica do vapor continua sendo empregada em larga escala nas centrais termoelétricas para movimentar um outro modelo de máquina térmica, denominada turbina a vapor. O vapor proveniente aí de uma caldeira, esse aqui, olha, esse tubo, né, aquecido por uma fonte de calor, a turbina em rotação, e este movimento é transmitido ao gerador de energia elétrica. Então, eu tenho aqui vapor de uma caldeira, ele é transferido para essa turbina, que ao girar, ele gera energia elétrica. O motor de explosão. No decorrer do século XX, foram inventados vários outros tipos de máquinas térmicas. E aí, o que é interessante da gente entender é que tudo isso, né, partiu lá daquele modelo rudimentar do ano 1 depois de Cristo, tá? Destacando-se entre elas os motores de explosão, as turbinas a vapor, os motores a jato, entre outros. O rendimento de uma máquina térmica denomina-se rendimento R de uma máquina térmica a relação entre o trabalho que ele realiza em cada ciclo e o calor que durante o ciclo da fonte quente, ou seja, o rendimento ele é dado pelo trabalho dividido pelo calor. Então, o rendimento de uma máquina térmica será tanto maior quanto maior for o trabalho. Quanto mais ela trabalhar, mais ela vai render uma quantidade de calor absorvida. A segunda lei da termodinâmica. É possível construir uma máquina operando em ciclos, tendo como único efeito retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho? Esse aí é o princípio da segunda lei da termodinâmica, tá? Nichols evidenciou que para uma máquina térmica funcionar era fundamental a existência de uma diferença de temperatura. E aí ele estabeleceu que na conversão de calor em trabalho de modo contínuo, a máquina deve operar em ciclos entre duas fontes térmicas, uma fonte quente e uma fonte fria. Em cada ciclo, a máquina retira uma quantidade de calor da fonte quente, que é parcialmente convertida em trabalho, e rejeita para a fonte fria a quantidade de calor que não foi convertida. Então, uma parte desse calor ele é utilizado como trabalho, né, para gerar o movimento, e a parte que não foi utilizada, ela vai ser transferida, convertida na fonte fria. Bom, e aí a gente tem, né, a máquina a vapor. Esse aqui é o primeiro modelo, tá? Uma pequena esfera de cobre com dois caninhos torcidos. Modelinho, esse modelo ele foi
confeccionado para mostrar como funcionava, tinha água em seu interior. Eolípila, tá? O nome dessa máquina. E aí a gente tem no século XVIII a Revolução Industrial, que depois, né, passou a ser utilizada aí, em locomotivas e barcos a vapor. Estou fazendo aqui para vocês um apanhado desse histórico, né? Olha aí, mais imagens. Uma turbina a vapor funciona de forma semelhante à máquina de Héron, a Elípia, usada em usinas para a produção de energia elétrica, aquela lá que a gente mostrou lá no início. Eu tenho a energia interna do combustível, que sofre uma combustão, e essa energia mecânica movimenta as hélices de uma turbina, que gera energia, né, elétrica. A turbina a vapor. Nós temos o princípio das caldeiras. A água se vaporiza sob pressão constante, aumentando seu volume, uma transformação isobárica. Olha aí. Na turbina, o vapor se expande e realiza um trabalho fazendo as hélices girarem. As hélices e o vapor estão na mesma temperatura e a transformação é rápida, não ocorrendo trocas de calor. Condensador. O vapor passa para o estado líquido, se condensa, perdendo calor. O volume diminui, mas a pressão permanece a mesma. Esse é o princípio de um condensador. A bomba comprime a água, aumentando sua pressão, até se igualar à pressão da caldeira. A água é praticamente incompressível e este processo é considerado isométrico. Ele tem um volume sempre constante. E o ciclo completo, né? A energia da queima do combustível é usada para variar a energia interna da água e do vapor e também para realizar o trabalho e girar o eixo da turbina. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma máquina térmica. E aí, como exemplos clássicos, nós temos o automóvel e os refrigeradores, né, as geladeiras. Aqui eu tenho várias imagens sobre a história das máquinas. Olha aí. Newcomen, uma das máquinas térmicas mais antigas. A máquina de Watts, 1763. Aqui eu tenho uma réplica dela, tá? Em um museu. Algumas aplicações tecnológicas, vamos lá. Na Revolução Industrial, né, foi o pontapé inicial aí para estar fazendo, né, para influenciar locomotivas a vapor. Navios, já no século XIX, navios que eram que utilizavam, né, o princípio do vapor. Mais uma imagem. Não era coisa pequena não, era bem grandão, né? Máquinas térmicas e a indústria automobilística. E aí a gente tem aqui a evolução dos automóveis e, consequentemente, a evolução desse motor a vapor. Aqui a gente tem uma imagem de um carro de 1912. Motor elétrico de 1914. E aí eu tenho uma evolução aerodinâmica dos anos 50. Olha aí, né? Uma proposta mais moderna. O rotor de usinas termoelétricas em 2008.
todas essas máquinas passam pelo mesmo princípio, tá? Todos esses motores dessas máquinas passam pelo mesmo princípio. O princípio do motor de máquinas térmicas. O movimento gerado a partir de queima e vapor, né? De calor. Transformação de calor em energia mecânica. E aqui eu tenho, né, vamos dizer assim, o modelo mais moderno e mais clássico aí da transformação de calor em energia, que é uma usina solar. E aí aqui a gente tem uma usina solar na Espanha. Essa imagem aí é da construção dessa usina de 2008, né? Vocês percebam, tudo aquilo ali são painéis solares. E aí a gente parte do mesmo princípio, que os painéis solares, né, eles fazem essa transformação aí de calor em energia mecânica, ok? Esse é o material de hoje, tá? Na próxima aula nós vamos estar vendo revisão, porque agora nós vamos nos preparar para as avaliações. E assim que nós retornarmos às aulas, né, com conteúdos novos, nós vamos estar falando sobre energia solar, tá? A energia térmica, né? A energia que pretende revolucionar. Assim como nós tivemos a revolução, né, a partir das máquinas a vapor, nós temos aí uma segunda proposta dessa revolução, né, de combustíveis, onde a energia solar é uma promessa para um futuro aí onde a gente necessita de uma outra proposta de energia, uma outra proposta de combustível. Ok? Nos vemos na próxima aula, se Deus quiser.